Boa noite, gente. Primeiro, falar depois da série é um problema, porque muita coisa ela já tocou, né? Mas eu acho que a gente vai colocar algumas coisas e apesar da prosa ser a mesma, né? O meu rumo é um pouco diferente, né? Eu intitulei a minha apresentação, não sei se vocês estão ouvindo aí, porque está um problema sério, retorno, né? Vai ter que ficar meio de lado aqui, porque às vezes quando vira para cá, não sei porquê, vira com o microfone para cá, o pessoal não ouve aqui atrás. Eu me chamei de Inconsciência das Cidades, Cataguases, passados, presentes, possíveis futuros, né? Porque na verdade futuros são possíveis, né? Infelizmente, eu não tenho o dom da profecia, né? Então a gente chama e fala de possíveis futuros. E esse título, Inconsciência das Cidades, pode passar, na verdade é um verso, um pedaço, um trecho de um verso de um poema de um cataguasense ilustre, que é o Ascânio Lopes, que é um dos fundadores da Revista Verde, né, de Cataguases. Um poema que ele dedica a Carlos Drummond de Andrade, que é chamado, cujo título é Cataguases, que ele publica num jornal de Belo Horizonte. E aí dá um trecho do poema, eu tenho ele aqui todo, né? Eu hoje vou me ater um pouco ao texto aqui. Quem me conhece sabe que eu também não consigo ficar muito sentado, mas hoje eu vou ficar sentado, mais sentado. Na verdade, esse poema ele começa diferenciando Cataguases de outras cidades mineiras, né? E ele faz questão de diferenciar não só das cidades coloniais, ou de origem colonial, como Ouro Preto, Sabará, mas também daquelas que têm a mesma especificidade de Cataguases, que é serem cidades que eu chamo, né, de cidades da modernidade, né? Ele começa, o poema dele falando o seguinte: nem Belo Horizonte, colcha de retalhos iguais, cidade europeia de ruas retas, árvores certas, casas simétricas, crepúsculos bonitos, sempre bonitos. Nem Juiz de Fora, ruído, rumor, apitos, claxons, cidade inglesa de céu esfumaçado, cheio de chaminés negras. Nem Ouro Preto, cidade morta, Bruges sem Rodenbach, onde estudantes passadistas continuam a tradição de coisas que já esquecemos. Quer dizer, ele vai, Sabará, né? Mas ele começa exatamente com duas cidades que são junto com Cataguases, provavelmente as cidades mineiras mais simbolicamente que a gente pode chamar de cidades da modernidade. E por que cidades da modernidade? Porque são cidades cuja origem remonta no máximo às primeiras décadas do século XIX. Cidades que não têm um lastro histórico na época colonial. Juiz de Fora você até tem duas fazendas da época colonial, mas não, né, que hoje foram recobertas pela cidade, né, a cidade chegou a elas, mas que, como diz o tipo, né, são fazendas. Então, na verdade, era uma zona rural, não tinha nada a ver com cidade. A cidade de Juiz de Fora não tem nenhum exemplar urbano anterior a meados do século XIX. É uma cidade daquele período que eu chamo, né, não só eu, alguns autores, alguns historiadores, como um período que inicia-se na segunda metade do século XVIII, que a gente vai chamar de modernidade, né? Vou ler então esse trecho que está aí. Cataguases, a coisa mais bela e serena oculta nos teus flancos. Nas tuas ruas brinca a inconsciência das cidades, que nunca foram, que nunca cuidam de ser. Não sabes, não sei, ninguém compreenderá jamais o que desejas, o que serás. Não és do passado, não és do futuro, não tens idade, só sei que és a mais mineira cidade de Minas Gerais, né? Pode passar? Então, é importante ressaltar isso, porque uma coisa que eu percebo, inclusive na maneira do IFAM se relacionar com Cataguases,
E quanto, por exemplo, né, naquela exposição da Selma Miranda, organizada pela Selma Miranda, ela fala Cataguases, um olhar sobre a modernidade, o que eles estão mais privilegiando, o que eles estão chamando de modernidade, é efetivamente o modernismo. E é importante não confundir modernidade com modernismo. O modernismo, ou o movimento moderno, ou a arquitetura modernista, ou a arquitetura moderna, é uma etapa desse processo que a gente chama de modernidade. Na verdade, a casa do Oscar aqui, do Francisco Inácio Peixoto, é tão parte da modernidade quanto, por exemplo, essa estação ferroviária, né? Que, inclusive, encontra-se tombada pelo IPHAN, né? Então, Cataguases, só lembrando, é como Juiz de Fora, que é a cidade onde eu vivo, uma cidade da modernidade, né? Como Juiz de Fora também, ela inicia a sua economia, o seu desenvolvimento a partir da inversão do capital da agricultura cafeeira. E como Juiz de Fora também, esse capital da agricultura cafeeira, ele vai ser investido em indústria têxtil. A história de Cataguases, o início dessa história é muito parecido com a história de Juiz de Fora. E como eu falei, né, essa modernidade, a marca da modernidade, está presente na sua arquitetura toda, se a gente pode dizer assim. E simbolicamente, expressivamente, né, coisas expressivas, essas marcas que identificam essa modernidade de Cataguases, estão tanto na estação tombada, importantíssima, né, para quem conhece a história de Cataguases, como vocês, né, que são daqui, ou quem estuda essa história, para o desenvolvimento urbano e econômico da cidade, com o advento dessa estação aqui. Mas também está no Grande Hotel Vilas, que fica, né, próximo, bem próximo à estação, e que não é tombado. A estação tombada, o Grande Hotel não tombado, quando fala tombado pelo IPHAN, né, é construído pelo engenheiro Guido Bergamini, em 1893, a mando do coronel João Duarte, para ser primeiro a matriz do Banco de Cataguases, mas que 2 anos depois foi arrendado pelo senhor José Vilas Bolsada, que transforma num hotel, e exatamente ali, proximíssima à estação, para receber quem chega de trem, né? Quem vem fazer negócio aqui, quem vem visitar a cidade. Né? Toda a cidade, Juiz de Fora é igual, né? Você tem a Praça da Estação. O que mais tem na Praça da Estação de Juiz de Fora são hotéis. Inclusive, o primeiro hotel de Juiz de Fora, mais antigo, o Renascença, está ali, até hoje. Né? Também está presente, por exemplo, na famosa chácara Dona Catarina, que era uma chácara construída por esse mesmo coronel, João Duarte, né, para morar com a sua segunda esposa, a italiana Catarina Salsas. E é também não tombada pelo IPHAN. Como também... Oi? Sim, mas existe uma diferença. Né? O IPHAN faz o perímetro de tombamento e nesse perímetro reconhece individualidades expressivas. O que eu estou colocando aqui é que talvez esse reconhecimento não tenha sido completo. Tudo bem. Né? Mas não há tombamentos, quando falo tombamento, é tombamentos individuais. E, por fim, e ali o pontilhão também, de ferro, metálico, né? Tombado. Continua. Mas tudo isso é modernidade. Né? Continua, por favor. Como também a modernidade, tanto a matriz velha, neogótica, que é um estilo muito típico das igrejas católicas da modernidade, do século XIX, né? Do historicismo, do revival, como, né? E que não foi tombada, demolida, né? Ela tombou, literalmente, como a matriz nova de Santa Rita, né? De Cássia, com o painel da Janira, que também, e aí, Célia, aí entendo até alguns exemplares ecléticos, mas não entendo o não tombamento individual da matriz de Santa Rita. Não, você como representante está... Não, tudo bem, mas eu digo em termos de... Vocês vão ver porque eu estou falando isso, porque tem a ver com o parecido Janjão, do Antônio Luiz Andrade, quanto o tombamento da cidade. Continua. Tanto a fábrica, né, de tecidos, a antiga sede, que é tombada pelo IPHAN, quanto a Vila Operária do Bolonha, que é tombada pelo IPHAN, diferente do resto da vila que está atrás, da Vila Operária mais antiga, que não é tombada pelo IPHAN. Continua. Não é tombada. Não, e essa está fora até do perímetro, se não me engano. Então essa não é tombada mesmo. Né?
tanto o edifício A Nacional dos irmãos Roberto, que é tombado pelo IPHAN, quanto, também tombado pelo IPHAN, a primeira edificação do Oscar Niemeyer, feita por Francisco Inácio Peixoto, né, em 1941, e que inaugura, vamos dizer assim, o movimento moderno em Cataguases, né? É a primeira de muitas edificações, né? Ela abre a porteira para a presença de arquitetos de fora, principalmente do Rio de Janeiro, modernistas, para fazer, né, a sua arquitetura em Cataguases. E que é muito curioso, essa casa é muito curiosa por um seguinte sentido. Eu falei aqui que Cataguases é uma cidade da modernidade. Cataguases é uma cidade que se inicia no século XIX. Essa casa do Oscar é de um movimento próprio do modernismo brasileiro, do resgate da arquitetura colonial, né? Do chamado, que alguns autores, como Danilo Matoso, que trabalha essa casa, chama do nativismo modernista, né? É uma coisa que é introduzida pelo Lúcio, grande teórico da arquitetura modernista, que é buscar no repertório colonial, né, esse resgate do repertório colonial, para criar, para traduzir esse repertório, né, na arquitetura moderna, junto com uma lógica construtivista própria da época dele, né, do concreto, né, mas que para o Lúcio, por exemplo, tem a ver também analogicamente com, por exemplo, o Lúcio sempre compara o pau a pique com o concreto armado, né? O Lúcio fala, né, como a maioria dos modernistas, que o Brasil tinha uma origem lá no colonial. Essa origem foi um tanto quanto deturpada no século XIX, no eclético, né, nessa arquitetura eclética, e o modernismo tem a função, uma das funções do modernismo é retomar isso e evoluir com isso. O curioso é que, então, essa obra, do que o Danilo chama de nativismo modernista, do Niemeyer, não só introduz o modernismo em Cataguases, como, de certa forma, indiretamente, introduz o colonial em Cataguases, né? Que é um repertório estético que é estrangeiro a Cataguases. Até então. Pode continuar. Né? Essa eu acho uma coisa curiosa, interessante, e que vai ser repetida até o Luzimar e outros arquitetos vão produzir obras aqui modernistas com esse repertório formal colonial, né? Trazendo com essa inspiração desse repertório formal colonial. Muito bem. A Célia já falou, né, desses antecedentes, eu só vou retomar para problematizar esses antecedentes, né? O mais longínquo, né, é exatamente no projeto Memória e Patrimônio Cultural, o projeto esse, inclusive, que foi republicado, né, os depoimentos, inclusive foi estendido esse depoimento. Hoje a gente tem, a Prefeitura, se não me engano, publicou, né, são 4 volumes, né, Memória e Patrimônio Cultural, com esses depoimentos, com mais depoimentos ainda. Nesse, tem alguns depoimentos também dos funcionários de IPHAN, dos antigos funcionários, da DOIA, né, do Flávio Grilo e tal. O Paulo Henrique Alonso, tem a dissertação dele, trabalha exatamente a questão de como se constrói o tombamento federal de Cataguases. E ele transcreve alguns desses depoimentos, e alguns até integrais nos anexos. Um desses é do Flávio Grilo. E o Flávio Grilo fala claramente o seguinte: o IPHAN tinha aquela coisa de tombar primeiro, quero dizer, usar o mecanismo de tombamento como preservação. Em Cataguases, a coisa começou não pensando nisso. Estou retomando, a série já tocou nesse assunto, inclusive falando do Flávio Grilo, né, citou o Flávio Grilo, mas eu acho interessante ele falar, né, deixar ele também falando. Pensou uma forma de desenvolver dentro da cidade um trabalho que gerasse uma formação no grupo que pudesse desenvolver dentro da cidade mesmo, que servisse dentro da cidade mesmo. É coloquial, né? Então tem essa. Que servisse como núcleo que irradiasse a questão da preservação dentro da cidade, sem pensar na possibilidade de tombamento. A palavra tombamento não era nem citada durante esse processo todo. Ou seja, esse trabalho realizado em 88, em nenhum momento, isso ele fala, a Doia fala também no depoimento dela, transcrito, e outros, em nenhum momento se falava em tombamento, porque não havia efetivamente um objetivo de se realizar o tombamento de Cataguases nesse momento. Né? Eles até falam o seguinte: se no processo a população que está sendo instada a pensar a cidade entender
que o instrumento é o tombamento, a população vai pedir o tombamento. Pois bem, em 94 acontece a exposição coordenada pela Selma Miranda, que a Célia também já falou, que é Cataguases, Olhar sobre a Modernidade. Depois dessa exposição, eu acho que o Glauco deve ter vindo aqui para a exposição, o Glauco, que era presidente do IFAM na época, solicita à Superintendência Regional que se iniciem os estudos com o tombamento. Ou seja, é uma decisão que parte da presidência do IFAM, a partir, provavelmente, de uma visita dele aqui para ver a exposição de Cataguases, para conhecer Cataguases. Continua. E, efetivamente, então, em 94, se realiza, a Célia também já falou, em um espaço exíguo de 8 ou 9 meses, aproximadamente, o tombamento de Cataguases, mas que por idas e vindas de processo, de impugnação, de consultas jurídicas e tal, só vai efetivamente ser inscrito no livro do tombo 9 anos depois, em 2003. Né? A Cláudia Lage, que era coordenadora, na época era coordenadora, não era superintendente, né? Da 13ª, no depoimento dela, ela fala o seguinte: a intenção, ela fala que inclusive teria partido dela a ideia de tombamento, na verdade instada pelo Glauco, na verdade Glauco Campelo que insta a coordenadora. E ela fala uma coisa que aí começa a ficar curiosa, é isso que eu quero problematizar. Como Cataguases dá um nó na cabeça desse povo. Dá um nó na cabeça desse povo. Ela fala, olha o que ela fala, a intenção não era fazer um tombamento no sentido de tombamento repressivo, jamais. Mas um tombamento de reconhecimento do valor, não só do aspecto. Então era assim questão de reconhecer o valor de Nossa Senhora de Cataguases. E desculpa, mas tombamento é uma figura jurídica que ela é unívoca. Entendeu? Ela tem um efeito jurídico próprio. Né? É tombamento. Né? Vocês vão ver que a Cláudia, inclusive, é a que... Talvez ela fale isso para mostrar, não, gente, não é questão de ser educativo e tal. Ela pode falar nesse sentido. Mas depois você tem outras pessoas que falam tombamento ameno. Ídolo Campo Fiorito fala em tombamento ameno. Tombamento, é uma figura jurídica. Né? Que funciona de uma maneira. Existem outras figuras jurídicas, outros instrumentos de preservação que vão funcionar de outra maneira. Tombamento não se qualifica. A Célia falou isso em primeira e segunda categoria. Tem mais ou menos flexível. É claro que também existe todo um senso comum equivocado, muitas vezes, que o tombamento é imexível. Não. Você pode, efetivamente, estudar formas de intervir na edificação, preservando aquelas características que têm que ser preservadas. Mas aquelas características têm que ser preservadas, elas estão tombadas. Muito bem. Então, isso é um... Aí vamos para o dossiê de tombamento. Vamos sofrer um pouco. Então agora, eu peço a paciência de vocês, vai ser rápido, não vai doer tanto, mas eu vou partir para alguns trechos de textos que eu acho importante mostrar esse documento, desse processo do tombamento, para vocês entenderem como é que é esse nó. E esse nó é algo que é muito curioso, porque na verdade, o tombamento da arquitetura modernista não é uma novidade. O próprio Antônio Luiz Andrade, né, o Janjão, quem chama carinhosamente Janjão, que infelizmente nos deixou muito cedo, que era uma figura, inclusive conceitualmente, extremamente estruturada, né, um grande gestor de IFAM. Ele, no relatório dele, ele fala isso, ele fala, ora, o próprio prédio do MEC, isso acho que foi o Silvio que falou ontem, cadê o Silvio? Estava aí. O próprio prédio do MEC, não sei se foi o Silvio ou foi o Fernando que falou isso ontem, ele foi tombado pouco tempo depois de ser construído, foi o Silvio que falou. Né? Os modernistas tombavam as suas obras. Algumas obras modernistas já nasciam tombadas, como por exemplo a Catedral de Brasília. A Catedral de Brasília ela é construída, se inicia o processo de tombamento, se descobre que ela ainda não havia sido consagrada, aí se brega o processo, freia-se, até que ela seja consagrada em 67 e aí tomba-se. Né? Mas ela já nasceu praticamente tombada. Muito bem. Então a questão não era ser uma arquitetura modernista. A questão provavelmente era o processo que havia se iniciado em Cataguases, a forma como Cataguases era modernista, como ela se expressava, né? E como levar esse processo à frente. Essas coisas todas estão envolvidas. Né? E porque também já tinha uns 20 anos que o IFAM já tinha começado a tombar
centros históricos não coloniais, né? Uns 10, 20 anos. Então, também não era essa a questão. A Júlia Wagner Pereira coloca isso no texto dela, que o tombamento já havia mudado com o Renato Sueiro, né? Já havia o conceito de tombamento de cidade, já tinha sido mudado. Cidades com mais diversidade, não aquelas homogêneas. Isso não era algo contemporâneo também. O problema era Cataguases. Né? O bom problema, viu gente? Aqui no sentido negativo. O bom problema era Cataguases. Vamos à introdução do dossiê. Na introdução, olha o que fala. Esse fim de século XX, né, 94, mostra a saturação de certas práticas e certas teorias e nos empurra para a busca de alternativas aptas a acercarem-se da identificação, documentação, proteção e promoção do patrimônio cultural em sua pluralidade. Se antes as políticas públicas privilegiavam os monumentos barrocos e a homogeneidade dos conjuntos arquitetônicos setecentistas, agora são as cidades e as diferenças que o espaço urbano concentra que estão sendo a cena. Então está a introdução do cine, afirmando que o importante de Cataguases é a diversidade das suas expressões da modernidade. Aí vem o parecer do Janjão, do Antônio Carlos de Andrade, né, do nosso querido Janjão, que vai ser o parecer interno do IPHAN a ser encaminhado ao Conselho. Né? Ele fala o seguinte: no plano conceitual, é mister situar o debate orientando-se no sentido da superação da dicotomia entre as obras ditas e havidas de excepcional valor, isso é importantíssimo, e aquelas que apenas denotam os padrões recorrentes, diluídas nas paisagens rotineiras do cotidiano urbano. Esforço de superação que pressupõe a compreensão dos bens culturais de forma indissociável dos quadros de vida dos quais são parte integrante, denunciando os conflitos e as contradições da realidade. Restrito o tombamento, ele conclui assim: as obras de arquitetura mais representativas, quando ele fala mais representativas, eu não trouxe o trecho todo, depois ele fala dos arquitetos ditos ilustres, não há como evitar a redução do sentido e o significado do movimento moderno alcançado na cidade. E aí é um problema, porque o Janjão, né, no seu parecer, critica efetivamente o privilégio de se sublinhar os arquitetos ditos ilustres. Depois, se quiser, eu estou com o texto todo aqui. Na parte seguinte, ele fala exatamente isso. Que isso seria um desvio de função. Né? Não, eu não aceito a placa, porque esse tempo aí eu não vou nem falar muito, mas esse tempo está desigual, mas tudo bem. Com respeito a quem vem depois de mim, eu não falo muito. Mas o que isso efetiva? Né? Diz o seguinte: o Janjão diz, em outro momento, eu acho que quando você fala em tempero local, fala que é importante também sempre ressaltar que não são só esses arquitetos ilustres que têm que ser valorizados, mas também aqueles arquitetos que ele vai dizer no outro trecho. Eu me permito aqui, eu não mas eu tá aqui, só um instantinho, gente. Também valorizar uma arquitetura de Cataguases que ele chama uma arquitetura moderna vernacular. Tá? Ora, volto a dizer, com todo respeito, e entendendo ao IPHAN, entendendo que a Célia, né, fala que no perímetro tombado está tudo tombado, mas nesse perímetro tombado, 16 obras foram escolhidas individualmente. Nenhuma de arquitetos modernistas da cidade, entre eles o mais importante deles, que é o Luzimar Góes Teles. Continua. Isso eu vou, depois na conclusão vou até mostrar um pouco do Luzimar. Vamos então, esse parecer do Antônio Carlos Andrade vai para o Conselho,
é escolhido um relator, que é o Ítalo Campo Fiorito. Grande Ítalo também, grande figura. Só que o Ítalo começa a escrever o seguinte: porque o Janjão, né, fala, me permita chamar ele assim, todo mundo chamava ele assim, né, é um jeito carinhoso, então, ele fala até que o tombamento de Cataguases é, na verdade, uma declaração de interesse cultural, mais que um tombamento. Já anunciando, né, mais ou menos esse tombamento meio brando, que eu não sei bem o que é, mas tudo bem. Ao contexto urbanístico, identifica as relações históricas e artísticas entre os referidos indivíduos arquitetônicos, justamente considerado, nas palavras dos técnicos de fã, área de interesse cultural, por isso que eu falei essa coisa de declaração, que Luiz repete, é que se chamaria de sítio ou centro histórico, para um tombamento devidamente amenizado. Creio que só a noção, mas aí ele introduz uma noção interessante para Cataguases, o Ítalo. É pertinente ou não, é interessante pensar. Ele fala o seguinte, que em vez de tombamento, talvez fosse mais interessante demarcar Cataguases como um ecomuseu. E ele está sendo... Peraí, gente. O alarme de ele está sendo extremamente contemporâneo, porque essa ideia do ecomuseu tem uns 10 anos, ou 15 anos. Não, tem 20, tinha uns 20. Foi em 73 que o Varrini levando a questão. Mas no Brasil não tinha chegado ainda direito, né? No Brasil só Santa Cruz no Rio já tinha uma ideia de ecomuseu. Mas ele dá uma ideia interessante. Creio que só a noção de um ecomuseu levaria no âmbito do perímetro tombado a continuidade e revitalização permanente dessa memória. O ecomuseu trabalha com a noção de território e de patrimônio de forma muito mais abrangente e cotidiana. E ele é gerido pela própria população, onde está inserido esse território do ecomuseu. Não vou me estender sobre o ecomuseu, mas é uma ideia que o Ítalo levanta, que realmente é uma ideia interessante para ser problematizada. A gente continua. Mas, então, concluindo, eu vou concluir rapidamente, voltando aqui, né, a essa questão, né, de como, primeiro, esse problema, né, o tombamento amenizado. O Janjão já aponta que, na verdade, seria um tombamento, e ele fala o seguinte: o IPHAN, nesse perímetro, cuidaria mais precisamente, por isso que eu ressalto a necessidade de outros tombamentos, daqueles 16 bens tombados individualmente, isso está no texto do Janjão, ou seja, o resto ficaria a cargo da prefeitura, mais da prefeitura, assessorada da prefeitura, e que a prefeitura também ficaria a cargo a legislação urbanística. Aí sim, que é um instrumento que não é um tombamento de outro nível, né, mas caberia à prefeitura, o plano diretor, a legislação urbanística, que completaria esse tombamento. Aí, tudo bem, correto. Plano diretor que efetivamente foi feito em 2006, mas a própria Beth, né, já informou aqui ontem, hoje a gente conversando, que até hoje muita coisa não foi regulamentada, né? Ele já está na hora de ser atualizado, né, de ser revisto, já passou da hora, né? São 10 anos no máximo, que é uma validade do plano diretor, geralmente, e ele mesmo não foi efetuado, né, na prática. Muito bem, essa é uma questão complicada. A outra questão, voltando aqui, é a questão desses bens que não foram valorizados individualmente, como deveriam ser. E aí eu volto ao Luzimar Guasteres, por exemplo, nessa residência na Mito Lacerda, que é fantástica. Merece realmente uma individual. Né? Continua. Na residência Mauro Carvalho Ramos, 1955. Continua. Na residência Jaime Afonso de Souza, de 64. Continua. Bem como também mereceria o tombamento individual uma atriz de Santa Rita de Cássia, do Edgar Guimarães do Vale, com o painel de Janeiro. Primeiro, não só pelos arquitetos em si, ou pela Janeiro, mas porque é uma contribuição, a nave dela com o acoplamento do auditório, né, é uma nave extremamente original. E eu não sei quantas igrejas no Brasil têm esse tipo de planta. Né? Segundo, esteticamente também, é uma contribuição extremamente original, não só para Cataguases, mas em termos do Brasil, em termos de arquitetura religiosa. Né? Gostemos ou não gostemos dela. Aqui não é nunca o tombamento foi e será uma questão de gosto. O tombamento é uma questão de
de justiça a uma expressão histórica, arquitetônica e cultural, né, que merece ser reconhecido o seu valor. E mais, no plano diretor, quando feito o plano diretor de 2006, foi feita uma pesquisa por amostragem de qual era o bem de Cataguases, que era o bem que as pessoas mais identificavam como bem importante de Cataguases. E naquela época, a matriz de Santa Rita ganhou. O Colégio Cataguases foi em segundo lugar. Ou seja, a própria população de Cataguases se identificava na matriz. A matriz de Santa Rita não é tombada individualmente. Continua. E também uma residência que está aqui, ó, depois do antigo IAPI, depois do Banco do Brasil, do José Sereno Lopes, que, no meu entender, até mereceria uma valorização individual, porque, na verdade, é uma assimilação que o Janjão chamaria de vernacular, né? Mas a melhor expressão dessa assimilação pela população de Cataguases. De um arquiteto que não é um arquiteto conhecido, o autor, o Fernando de Oliveira Graça, mas uma arquitetura já que assimila não só o modernismo de Cataguases, mas Brasília. E a melhor expressão disso, né? Se, como o Janjão diz, a arquitetura moderna vernacular de Cataguases tem que ser tão valorizada como a arquitetura ilustre, essa edificação mereceria uma atenção especial, né? E eu fico por aqui. Acho que esse é o último, né? Muito obrigado.